Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de ler uns versículos para que daqui a alguns minutos estarmos entrando em oração, intercessão. Glória a Deus, gostaria de ler 2 Crônicas, capítulo 9 e o verso 29, que diz assim: a morte de Salomão. Os demais sucessos, pois, de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro das falas de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre toda Israel. E dormiu Salomão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Louvado seja Deus por essa palavra. A palavra de Deus é sempre bem-vinda, é profunda, glória a Deus e verdadeira, sem fantasias, sem enganos ou menos falsidade. A palavra de Deus é a verdade, sempre registrando para nosso conhecimento, e nosso livro espiritual foi registrado todos esses acontecimentos, todas as obras de Deus, desde o início até o fim. Louvado seja Deus, profecias foram cumpridas e outras ainda há de se cumprir. Glória a Deus. Porém, nós vemos aqui a morte de Salomão, que a gente vem a meditar, né, nesse assunto, porque Salomão foi um homem humilde. Quando ele foi elegido a rei, que na verdade nem seria ele no caso, né? Seria o irmão dele. E, por exemplo, Absalão, mas ele foi o ungido de Deus, porque Deus viu algo bom em Salomão. Viu o coração dele, coração como do pai dele, um coração humilde. E por todos os acontecimentos que aconteceu com Davi, no caso de Betseba, no caso da mãe dele, né, da mãe de Salomão, que foi a Betseba, e houve todo aquele acontecimento, pecado, que ele caiu, ele, além de adulterar com a mulher casada, e ela ficou gestante. Foi um período muito difícil na vida de Davi, porque ele temia a Deus e de repente ele vacilou. E se não bastasse, para ninguém ficar sabendo, para poder tampar o seu pecado, fazer alguma coisa ali para poder relevar aquela situação, ele pediu para os guerreiros matarem o marido da Betseba, colocar ele na frente da batalha, para que ele fosse atingido propositalmente, para ele morrer, para ele poder assumir a esposa de Urias. E assim, então, ninguém precisaria ficar sabendo que ele adulterou, né? Mas só que Deus trouxe à tona, porque tudo que está escondido o Senhor traz à tona. Então, aconteceu isso, e Deus levou aquela criancinha que foi gerada no ventre da Betseba. Houve muita tristeza em toda Israel por causa desse pecado de Davi. Todos
murcharam, todos entristeceram. Foi um período muito difícil. Davi também ficou ali remoendo o seu pecado, chorando, se humilhando perante Deus, porque foi muito grave. E além de tudo, ainda Deus levou o bebê, né? Então o Senhor reverteu essa situação, porque Davi se humilhava perante o Senhor, porque quando Deus enviou o profeta ali para repreender ele falou: eu sou esse homem, sou digno de morte. Aí o Senhor disse: não, você não vai morrer, só que a espada nunca mais vai apartar da sua casa, outros deitarão com as suas esposas, né? E houve toda aquela perseguição. Absalão, que ele teria o direito de reinar, ele achava que as coisas tinham que ser do jeito, né, da forma que era para ser, se revoltou contra Davi, o próprio pai perseguiu Davi para matar. Houve um grande reboliço por causa desse pecado. Porém, o Senhor reverteu a situação a Davi, porque Deus viu que Davi se humilhava perante a sua face, com jejuns, com orações. Nós vemos aqui os salmos escritos por ele. A gente vê aqui que os ossos dele estavam se enfraquecendo de tanto ele jejuar perante Deus, para que Deus pudesse perdoá-lo. Glória a Deus, e Deus o perdoou, Deus o restaurou, apesar das consequências que sempre vêm por causa dos nossos pecados, da nossa mocidade, vêm as consequências. Mas daí então, o Senhor transformou a maldição em bênção na vida de Davi. Betseba tornou a gerar, e ela gerou Salomão. Foi onde a paz voltou a reinar em Israel, a alegria voltou em Israel, apesar das consequências que o Senhor disse que não ia tirar a espada da vida dele, da casa de Davi, né? Até hoje a gente vê aí, guerra daqui, guerra dali, mas o Senhor deu vitória. Louvado seja Deus. E Salomão veio assentar no trono de Davi. Após a morte de Davi, então, Salomão ali assumiu o trono. Glória a Deus. E Salomão foi para diante de Deus. Ele não ficou ali achando: eu fui ungido rei, agora eu sou alguma coisa, eu vou fazer do meu jeito, igual o filho dele que sucedeu aí, que nós vemos que quem reinou no lugar dele depois foi Roboão, né? Roboão fez isso. Agora eu sou rei, vocês vão fazer isso, eu vou dobrar os impostos, meu pai corrigia vocês, agora eu vou corrigir 2 vezes mais. Então, só que Salomão não fez isso. Salomão foi buscar diante de Deus a sabedoria para poder guiar aquele povo. Ele foi orar, ele foi buscar a direção de Deus. Ele não foi pedir conselho para os amigos dele, igual Roboão fez, né? O filho dele. Ele não foi buscar conselhos em ninguém, nem nos anciões, nem nos antepassados ali, os reis que tinham mais experiências, os outros reis de outras nações. Não, ele foi para diante do poderoso de Israel. Ele foi orar, ele foi buscar a Deus, e Deus o ouviu. E o que ele buscou? Ele falou: Senhor, eu quero ouro para me construir uma casa para o Senhor. Senhor, eu preciso de muito cedro para me construir uma casa muito boa para mim, um palácio. Ele não pediu prata, ele não pediu ouro, ele não pediu nada disso. Ele não pediu um exército bom, forte, destemido, não. Ele não pediu nada material para Deus. O que ele pediu foi: Senhor, me dá sabedoria para me dirigir esse grande povo do Senhor. E Deus ouviu e ficou muito alegre pela oração de Salomão.
E o Senhor falou assim: Salomão, você não pediu a vida dos seus inimigos, você não pediu ouro e prata, pois eu vou te dar, Salomão. Você será abençoado. E aí o Senhor deu sabedoria em extremo a Salomão. O Senhor deu muitas riquezas para Salomão. Por quê? Porque ele não pediu. Ele pediu sabedoria para dirigir o povo. Glória a Deus. E o Senhor foi fiel na vida de Salomão, dando a ele tudo que ele necessitava, além daquilo que ele precisava. Os escudos dos exércitos dos israelitas, do povo de Deus, era tudo de bronze. Aleluia! As colheres, talheres, era tudo de ouro batido. As taças eram de ouro batidos. Louvado seja Deus, ele construiu um templo para Deus. E nesse templo, ali a base era ouro. As bacias que se sacrificavam, fazer sacrifício perante Deus, era de ouro batido. Era tantas coisas maravilhosas que Deus deu a Salomão. E a sabedoria que Deus deu a ele sobrepujava. As pessoas vinham de longe, faziam viagens longas, de dias, para poder chegar ali e ouvir a sabedoria de Salomão que Deus tinha dado para ele. Louvado seja Deus. Até a rainha de Sabá, ela veio do Oriente para poder ouvir a sabedoria de Salomão. E ela ficou extasiada, ela ficou admirada de ver a organização da casa de Salomão. Os servos, as servas de Salomão, era tudo bem organizado, porque o Senhor estava ali na vida de Salomão. Louvado seja Deus. E aí a gente vê, glória a Jesus, que Salomão, aleluia, ele teve muitos vasos de ouro, como eu disse, e vestidos, armaduras, especiarias, cavalos, mulos. E as pessoas traziam presente a Salomão, trazia de ano em ano, trazia muitas coisas a Salomão. Salomão teve 4.000 estrebarias. Que é isso? Gente, o que é 4.000 estrebarias de cavalos? E carros? 12.000 cavaleiros. 12.000 cavaleiros. E ele pôs, aleluia, ele pôs, tive que desligar aqui o alarme, que estava incomodando. E ele pôs reis, né, para dominar sobre a terra dos filisteus. E na cidade dos carros, e com o rei em Jerusalém, e ele dominava sobre tudo. Está escrito aqui no 9, verso 25. Desde o rio até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como as figueiras bravas que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras trazia cavalos a Salomão. Gente, que é isso? Quanta coisa, né? Ele excedeu a todos os reis que havia antes dele. Meu Deus! E todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão, né? Os negociantes, os mercadores traziam também da Arábia tantas coisas para Salomão. Os príncipes da terra traziam para Salomão ouro e prata. Ele fez 200 pavês de ouro batido, para cada pavês mandou pesar
600 ciclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo mandou pesar 300 ciclos de ouro. Meu Deus do céu! Salomão o pôs na casa do bosque do Líbano. E ele fez um trono para ele, um trono de marfim, e cobriu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus, e um estrado de ouro pegado ao trono, e o encosto de ambas as bandas do lugar do assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. E os 12, ali tinha 2 leões, né? E os 12 leões estavam de ambas as bandas sobre os 6 degraus. Ouro tal, você não fez em nenhum reino. Os vasos de bebê do rei Salomão era de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano, ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão. Ele fez, sabe o quê? Navios com servos de Irão, e tomava os navios de Tarse uma vez em 3 anos, e trazia ouro e prata, marfim, bujos e pavês. Então a gente vê aqui, meu Deus, que grandeza de riqueza! Nunca houve um rei tão próspero, rico, como o rei Salomão. Tá, então nós vemos aí o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, que só tão somente ela se humilhar perante a face do Senhor. Glória a Deus, mas a gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque agora eu faço uma pergunta, resumindo tudo isso que nós ouvimos agora. A pergunta é: aonde está tudo isso? Aonde que está? Aonde que está tudo isso? Onde que está o templo de Salomão? Aonde que estão os ouros batidos? Onde que estão os pavês? Onde que estão os escudos de ouro revestido? Onde que estão as taças? Onde será que está tudo isso agora? Isso Deus deu para Salomão. E nós vemos que no final, o coração dele se rompeu, porque ele teve não só isso, mas também 1000 mulheres. 1000 mulheres. 300 mulheres e 700 concubinas. Então, onde que está? Vieram, tomaram Jerusalém, acabaram com o templo, foi destruído tudo, roubaram os ouros da casa de Deus. Lê Jeremias, você vai ver. Foi horrível. Hoje já não tem mais nada disso. Tudo foi embora. Roubaram, destruíram, mataram, acabaram com tudo. Hoje não tem mais. Então, ele mesmo escreveu no livro de Eclesiastes. Ele mesmo escreveu. Ele escreveu Provérbios, ele escreveu Eclesiastes, e nós vemos ali, ele escreveu Cantares de Salomão, também Cantares, o livro de Cantares ele escreveu também, e nós vemos aí que ele escreveu em Eclesiastes, ele diz assim, que ele provou tudo, mas um conselho ele deixou. Sabe o resultado? Teme a Deus, foi isso que ele disse. Em tudo que ele provou, em tudo que ele viveu, em tudo que ele ganhou, ele experimentou tudo quanto é coisa. E ele disse, o final,
Isso aí é tudo vaidade, ele falou. Mas no final é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então, o povo de hoje, principalmente dessa geração, está correndo aí atrás de tantas coisas. Se mata, correndo atrás de tantas coisas, né? Todo mundo tem que trabalhar, receber o seu dinheiro, é claro. Quem que não precisa de uma roupa nova? Quem não precisa de um calçado novo? Quem que não precisa das coisas materiais? Mas não fazer isso uma prioridade, porque essas coisas fica tudo aí. Não dá para levar nem um par de meia. Não dá para levar nada. Não dá para levar nadinha. Então, o que nós temos que aproveitar é buscar a Deus, temer ao Senhor, e as demais coisas necessárias para nosso dia a dia o Senhor proverá. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Foi o que Salomão diz. Né? Se a gente meditar bem, é a razão, é a verdade. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Glória a Deus. Então nós vemos aqui a morte de Salomão, todos os seus sucessos, né? Está aí registrado para que nós venhamos ver o que é a vida, né? Temer a Deus, isso é vida, porque a gente descansa. A gente tem paz. O Senhor cuidará das demais coisas, porque Deus dá bens para nós, não é para nós se matar, não é para nós desviar o nosso coração dele. Os bens é para a nossa sobrevivência e para ajudar as outras pessoas que têm necessidade, certo? Então, fica com essa palavra para a nossa meditação. E eu li segundo Crônicas, capítulo 9, o verso 29. As riquezas de Salomão e a magnificência de Salomão está no capítulo 9, verso 13. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.